da designação de empresas brasileiras. Artigo 204. O governo brasileiro designará as empresas para os serviços de transporte aéreo internacional. Parágrafo 1º. Cabe à empresa ou empresas designadas providenciarem a autorização de funcionamento junto aos países onde pretendem operar. Parágrafo 2º. A designação de que trata este artigo far-se-á com o objetivo de assegurar o melhor rendimento econômico no mercado internacional, estimular o turismo receptivo, contribuir para maior intercâmbio político, econômico e cultural. Da designação e autorização de empresas estrangeiras. Artigo 205. Para operar no Brasil, a empresa estrangeira de transporte aéreo deverá: inciso 1. Ser designada pelo governo do respectivo país. Inciso 2. Obter autorização de funcionamento no Brasil. Artigo 202 a 211. Inciso 3. Obter autorização para operar os serviços aéreos. Artigo 212 e 213. Parágrafo único. A designação é ato de governo a governo, pela via diplomática, enquanto os pedidos de autorização, a que se referem os itens 2 e 3 deste artigo, são atos da própria empresa designada. Da autorização para funcionamento. Artigo 206. O pedido de autorização para funcionamento no país será instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Prova de achar-se a empresa constituída conforme a lei de seu país. Inciso 2. O inteiro teor de seu estatuto social ou instrumento constitutivo equivalente. Inciso 3. Relação de acionistas ou detentores de seu capital, com a indicação, quando houver, do nome, profissão e domicílio de cada um e número de ações ou cotas de participação conforme a natureza da sociedade. Inciso 4. Cópia da ata da Assembleia ou do instrumento jurídico que deliberou sobre o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território brasileiro. Inciso 5. Último balanço mercantil legalmente publicado no país de origem. Inciso 6. Instrumento de nomeação do representante legal no Brasil, do qual devem constar poderes para aceitar as condições em que é dada a autorização. Artigo 207. Artigo 207. As condições que o governo federal achar conveniente estabelecer em defesa dos interesses nacionais constarão de termo de aceitação assinado pela empresa requerente e integrarão o decreto de autorização. Parágrafo único. Um exemplar do órgão oficial que tiver feito a publicação do decreto e de todos os documentos que o instruem será arquivado no registro de comércio da localidade onde vier a ser situado o estabelecimento principal da empresa, juntamente com a prova do depósito em dinheiro da parte do capital destinado às operações no Brasil. Artigo 208. As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no país são obrigadas a ter permanentemente representante no Brasil, com plenos poderes para tratar de quaisquer assuntos e resolvê-los definitivamente, inclusive para o efeito de ser demandado e receber citações iniciais pela empresa. Parágrafo único. No caso de falência decretada fora do país, perdurarão os poderes do representante até que outro seja nomeado, e os bens e valores da empresa não serão liberados para transferência ao exterior,
enquanto não forem pagos os credores domiciliados no Brasil. Artigo 209. Qualquer alteração que a empresa estrangeira fizer em seu estatuto ou atos constitutivos dependerá de aprovação do governo federal para produzir efeitos no Brasil. Artigo 210. A autorização à empresa estrangeira para funcionar no Brasil, de que trata o artigo 206, poderá ser cassada. Inciso 1. Em caso de falência. Inciso 2. Se os serviços forem suspensos pela própria empresa, por período excedente a 6 meses. Inciso 3. Nos casos previstos no decreto de autorização ou no respectivo acordo bilateral. Inciso 4. Nos casos previstos em lei, artigo 298. Artigo 211. A substituição da empresa estrangeira que deixar de funcionar no Brasil ficará na dependência de comprovação perante a autoridade aeronáutica do cumprimento das obrigações a que estava sujeita no país, salvo se forem assumidas pela nova empresa designada. Da autorização para operar. Artigo 212. A empresa estrangeira designada pelo governo de seu país é autorizada a funcionar no Brasil, deverá obter a autorização para iniciar, em caráter definitivo, os serviços aéreos internacionais, apresentando à autoridade aeronáutica. A linha A, os planos operacional e técnico, na forma de regulamentação da espécie. A linha B, as tarifas que pretende aplicar entre pontos de escala no Brasil e as demais escalas de seu serviço no exterior. A linha C, o horário que pretende observar. Artigo 213. Toda modificação que envolva equipamento, horário, frequência e escalas no território nacional, bem assim a suspensão provisória ou definitiva dos serviços e o restabelecimento de escalas autorizadas, dependerá de autorização da autoridade aeronáutica, se não for estabelecido de modo diferente em acordo bilateral. Parágrafo único. As modificações a que se refere este artigo serão submetidas à autoridade aeronáutica, com a necessária antecedência da autorização de agência de empresa estrangeira que não opere serviços aéreos no Brasil. Artigo 214. As empresas estrangeiras de transporte aéreo que não operem no Brasil não poderão funcionar no território nacional ou nele manter agência, sucursal, filial, gerência, representação ou escritório, salvo se possuírem autorização para a venda de bilhete de passagem ou de carga, concedida por autoridade competente. Parágrafo 1º. A autorização de que trata este artigo estará sujeita às normas e condições que forem estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica. Parágrafo 2º. Não será outorgada autorização à empresa cujo país de origem não assegure reciprocidade de tratamento às congêneres brasileiras. Parágrafo 3º. O representante, agente, diretor, gerente ou procurador deverá ter os mesmos poderes de que trata o artigo 208 deste Código. Seção 2. Do transporte doméstico. Artigo 215. Considera-se doméstico e é regido por este Código todo o transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino sejam situados em território nacional. Parágrafo único. O transporte não perderá esse caráter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer escala em território estrangeiro, estando, porém, em território brasileiro
os seus pontos de partida e destino. Artigo 216. Os serviços aéreos de transporte público doméstico são reservados às pessoas jurídicas brasileiras.